Gravação. Então, vou dar sequência aqui ao capítulo 3. Basicamente, na nossa timeline aqui do que é dito no capítulo 3, né? A gente vem falando sobre o capítulo 1, capítulo 2. Eu tenho trazido, antes de entrar no texto efetivamente, eu trago esses checkpoints de mais ou menos no que está trilhando o capítulo, né? E esse capítulo 3, ele vai pegar um pouco do 2, o finzinho do 2, principalmente o que a gente conversou na última do capítulo 2, a respeito do tema de, afinal, Satanás pode impedir alguma coisa na nossa vida, ele pode se opor a aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E a gente vai olhar justamente Paulo falando sim, né? A gente vai ter justamente Paulo afirmando categoricamente que Satanás se opôs a ele na sua viagem missionária. E não só se opôs, como foi vitorioso, né, no plano de impedir aquilo que Paulo desejava fazer. Então, basicamente, aqui a gente vai ter como Paulo contornou isso, né? E começa as instruções, assim como todas as cartas paulinas, começam-se as instruções a respeito, né, do que se espera do cristão, do que se espera da igreja como um todo. E, enfim, é bem simples o 3, ele não tem muitas pontas igual tinha o 2. Então ele é bem resumido. Então, mas só que para falar do 3 eu preciso começar do 2. Então eu vou dar um retorno aqui no capítulo 2, bem no finzinho dele, que é onde justamente ele começa a falar a respeito desse interesse de Paulo pelos Tessalonicenses. Então ele vai falar: e nós, irmãos, que estamos separados de vocês por um breve tempo, ficando longe dos olhos, mais perto do coração, com muito mais empenho que um grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Né? Então essa aqui era o desejo de Paulo, ter ido vê-los pessoalmente, né? Na sua viagem ali que ele estava fazendo missionário. Só que, por isso, quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou no caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não é a verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória. Então aqui tinha dois pontos, né, que eu comentei na semana passada, que foi o quê? O primeiro é justamente essa oposição de Satanás que impediu efetivamente que Paulo cumprisse aquilo que ele desejava, que era visitar os Tessalônicas, que era ministrar a palavra para eles, que era transmitir os ensinos de Cristo aos Tessalonicenses. Mas ele foi impedido por Satanás, né? E muitas vezes a gente tem a mentalidade de achar não, o Satanás ele não tem o poder para fazer nenhum impedimento daquilo que Deus quer fazer, de fato. Mas né, a principal premissa que a gente tem nisso aqui, porque Paulo não menciona o impedimento de algo espiritual somente aqui. Né? Existem alguns outros textos que falam que Paulo foi impedido, seja por Espírito Santo, né, seja por uma outra circunstância, de fazer determinada coisa. Então houve um momento que foi realmente Deus impedindo de Paulo de fazer determinada coisa. E agora, nesse momento, explicitamente, ele está falando, cara, não foi Deus, foi efetivamente Satanás. O que e a grande mistério disso, né, que eu acho assim fenomenal, é o discernimento que Paulo teve de identificar que não era Deus, de que não era ele mesmo, mas de que era realmente um levante de Satanás. E eu tinha lido um artigo a respeito desse especificamente, né? Porque eu achei, cara, que doido, né? E aí, como é que você lida, né? Como é que você lida quando você tem um levante de. Quando é Deus impedindo, efetivamente você não vai conseguir fazer, né? Quando é Deus falando, cara, você não vai fazer, você não vai fazer, não adianta. Agora, poxa, quando é Satanás, o Senhor nos dá autoridade, né? Quando para derrotá-lo, nos dá autoridade contra Satanás. Então, como proceder, né?
como lidar, como saber quando é Deus e quando é Satanás. E isso está muito relacionado ao discernimento, né, de espírito. Isso está muito ligado a, cara, entender o propósito daquilo, porque trazendo de uma forma bem mais simples, né, para a gente não entrar muito numa ideia muito abstrata, é basicamente a gente entender que o propósito de Paulo era levar a palavra. O propósito de Paulo era levar o evangelho àquelas pessoas. Então, quando há oposição para levar a palavra, quando há oposição para algo que é especificamente um propósito de Deus, né, a ponto dele ter esse discernimento que não era Deus, porque houve momentos que foi Deus, e ele entendeu que era Deus, e quando é Deus, o propósito é manifesto. Porque todas as vezes que Deus o impediu de algo, lá na frente ele entendeu o porquê. Lá na frente fez sentido. Ah, sim, porque não era para ir para lá, porque o Senhor queria que nós levássemos a palavra mais adiante. Então, o propósito ele é manifesto. Agora, quando o propósito não é manifesto, o discernimento liga um alerta vermelho, dizendo, cara, isso aqui não é obra de Deus. Isso aqui não é um impedimento de Deus, mas sim um levante do próprio Satanás contra as nossas vidas. E a gente pode observar isso também lá na passagem de Daniel, né, quando ele está orando e o príncipe da Pérsia, ele vai falar sobre a respeito do príncipe da Pérsia como uma potestade maligna, como um espírito de sabe Deus o que ali, mas que estava impedindo justamente o anjo Gabriel de trazer a mensagem, a ponto de houver a necessidade de Miguel intervir. Então só que diferente, né, de Daniel, que é muito mais místico, nesse cenário, Paulo usou uma maneira muito mais simples de contornar essa situação. Como que foi que ele contornou essa situação? Aí a gente tem o capítulo 3. Então a premissa do capítulo 3 é como Paulo resolveu esse impedimento de Satanás. Ele poderia muito bem ter falado, Deus, já que Deus não deixou eu ir lá, era a vontade de Deus que eu realmente não levasse o ensino, que eu não soubesse como eles estão, que eu realmente deixasse como tá. Mas o discernimento de Paulo de entender que aquilo não era Deus impedindo, o levou a uma outra estratégia. Já que eu não posso ir, eu vou mandar outra pessoa. E aí a gente tem o bendito do Timóteo. Então, o que basicamente Paulo faz? Cara, já que eu não consegui ir por esse impedimento de Satanás, Timóteo vai. Por quê? Porque o que Deus deseja vai se cumprir. O que Deus quer que aconteça vai acontecer. Independente de, mano, se vai ser comigo ou não. O propósito aqui ele é cumprido. Então aí a gente entende que não é sobre eu fazer algo, mas é o propósito ser cumprido. Muitas vezes não vai ser comigo. Às vezes realmente pode haver esse impedimento. Mas eu preciso ter esse discernimento de, cara, já que eu não consegui, eu vou usar de outra estratégia para que outro vá. Para que haja uma outra forma, mas que o evangelho seja anunciado, que a palavra seja levada e a instrução seja feita a eles. Porque no fim das contas, voltando só no 2, o que era a grande glória de Paulo, a grande alegria de Paulo, desculpa, era justamente isso aqui, ó. A nossa esperança, ou alegria ou coroa, em que nós gloriamos da presença do nosso Senhor em sua vinda, não é verdade que são vocês. Então ele está atribuindo justamente uma glória, está atribuindo algo que é alegre, esperançoso a pessoas, a realmente o investimento na vida de pessoas, a realmente a ministração na vida de pessoas. Então a glória e a satisfação de Paulo não estava em um prazer próprio, mas estava em cima do propósito ao qual ele tinha sido vocacionado, que era ensinar os gentios, levar a palavra e anunciar o evangelho àqueles que ainda não tinham ouvido. Agora sim, seguindo para o 3, podemos fazer a leitura a respeito do porquê que ele mandou Timóteo lá. Então é muito simples. Então, para nós que hoje temos tanta tecnologia, para nós que hoje temos tanta fácil acesso à informação, parece até bobo ele precisar enviar alguém para ter informações a respeito de uma igreja. Mas, volto a dizer, as cartas eram o meio ao qual as pessoas se comunicavam, as cartas eram o meio pelo qual elas tinham retorno, feedback das situações, e era o meio de comunicação que eles tinham para saber como é que se as coisas estavam procedendo bem. E Paulo, como um bom implantador de igreja, ele tinha muita preocupação com as igrejas que ele tinha implantado. Ele tinha muita preocupação com a qualidade, com a forma que o evangelho estava sendo propagado em cada lugar ali que ele tinha passado.
O cuidado dele não era só em simplesmente anunciar o evangelho e que vidas se entregassem a Cristo, mas ele também tinha esse cuidado pastoral. Ele também tinha esse cuidado de que as pessoas realmente aprendessem o evangelho verdadeiro e não fossem enganadas por falsas doutrinas. Então, seguindo, vamos ler o texto. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas, né? Então, o que ele está dando sequência justamente explicando porque eles tentaram ir e não conseguiram, porque Satanás impediu. Achamos por bem ficar sozinho em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus do Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Então ele está falando a respeito de uma tribulação, né, que eles estavam passando. E a carta vem muito nessa pegada em que eles estão passando tribulação por levar o Evangelho de Cristo, e essa igreja também, né, está passando tribulações por crerem em Cristo e estarem se opondo a um modelo, a uma cultura que era local, né, ali. Então, crer em Cristo Jesus para eles era sinônimo de perseguição social. Porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Foi quando ainda estávamos com vocês, predíssemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não sendo possível continuar esperando, mandei a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Então, a preocupação de Paulo com eles era justamente de que, cara, eu tô passando tribulação e eu sei como é pegado isso. E eu sei que vocês estão passando tribulação aí. E eu sei que o evangelho foi semeado no coração de vocês e eu não quero que esse trabalho, isso que está sendo construído no coração de vocês, se perca, né? É esse cuidado com a semente que está crescendo, é esse cuidado com a planta que está sendo gerada no coração dessas vidas. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, ou seja, Timóteo indo lá e voltando agora com as informações, com esse feedback, né, que já que ele não conseguiu ir, Timóteo foi e está voltando, vindo do meio de vocês, trazendo boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. E ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês pela fé que vocês têm, apesar de toda necessidade e tribulação. Então, como eu tenho falado desde do capítulo 1, essa igreja, ela tá passando no fio da navalha, né? Ele tá desde o início falando, cara, essa igreja está sendo provada na tribulação, está sendo provada na necessidade. É uma frigideira, não é um lugar de conforto, não é um lugar onde as coisas estão lindas e maravilhosas, onde há liberdade de expressão, onde há liberdade para ser um cristão tranquilo, um cristão pacato. Muito pelo contrário. Se tornar um cristão em Tessalônica era botar um alvo nas costas, era basicamente dizer, cara, eu não faço mais parte da vida que vocês levavam. E é exatamente isso que Paulo está falando. Mas a alegria de Paulo é justamente essa. Que a palavra que foi semeada no coração deles produziu frutos. E quando a gente fala em frutos é justamente isso. Frutos que permanecem. Frutos que realmente são manifestos em obras de fé e amor. Eles creram na palavra de Cristo. Eles não se deixaram abater, porque eles poderiam ter se deixado abater. Já que Paulo não está aqui e a gente está sendo perseguido, o troço está pegando fogo pro nosso lado, cara, vamos abandonar esse Jesus e voltar para nossa vida. Não tem perseguição, não tem problema, a gente vai ficar de boa como era antes. Mas não. É uma palavra que transforma o coração das pessoas a ponto de elas não conseguirem viver mais a vida que elas viviam antes. Mesmo em necessidade, mesmo em tribulação, elas não abandonaram aquilo que foi semeado no coração delas. Porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor. Olha a afirmação de Paulo. Então, a nossa alegria, a vida em nós,
Porque vocês estão firmes no Senhor. Essa é a alegria do cristão. Essa é a alegria quando nós vemos pessoas que estão crendo naquilo que Jesus está ministrando no coração dela. Pessoas que não estão crendo em homens, como a gente falou no passado aí, né? A respeito, não é doutrina de homens, né? Muitas das vezes a gente ouve a palavra, a gente ouve o que é pregado e a gente ouve aquilo como se fosse um homem falando. A gente ouve aquilo como se fosse um pensador falando. Nós ouvimos aquilo como se fosse alguém especial falando. Mas nós não ouvimos aquilo segundo Cristo, segundo a verdade do próprio Deus sendo proferida naquilo. E só para endossar um pouco isso, acho que ele está falando disso aqui exatamente no capítulo 2. Até só mostrar para vocês que eu acho que esse texto é fantástico para endossar justamente esse entendimento que por que tem pessoas que creem e tem pessoas que não creem no Evangelho de Cristo. E está muito nessa perspectiva. Vamos ver se eu acho aqui rapidinho. Maltratados, tivemos atenção e sabedoria e engano. Pelo contrário, vez que foram confiar no Evangelho, não para agradar pessoas, assim agradaram, a verdade é que vocês não conseguem ligar para vocês, não tem pretexto nenhum. Embora Cristo pudesse fazer exigências, prefiram ser carinhosos. Assim, muito afeto está no Evangelho de Deus, mas até a beleza própria vive e também era amado por nós. Cadê o texto, Jesus? Por vocês, lembrando que nossas formas de fadiga com trabalho, de noite e dia, não vivemos cada um de nós e vocês, os seus testemunhos, postamos de maneira justa e repreensível, que tratamos vocês cada um, exortando. Aqui, achei. Jesus. É o 13. Então, temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, ou seja, homens falando, que é de Deus, homens falando a respeito de algo que é de Deus, vocês acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, então, visto que você valorizou isso, visto que você creu que isso não é algo, não é um pensamento, não é uma ideologia, não é algo bonito, não é um poema, mas é a própria palavra de Deus, visto que vocês creram que ela é a palavra de Deus, ela está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Então a palavra ela não é basicamente algo que você ouve, nossa, que legal, bacana, gostei desse pensamento. Não, a palavra é algo que é uma verdade, que ela atua eficazmente no coração daqueles que creem. Então é uma palavra que todo dia vai transformar o meu coração, é uma palavra que todo dia gera vida em mim. Ela está trabalhando. Ela é uma palavra que tem vida. Ela não é uma palavra morta que você ouve e amanhã esquece, mas é uma palavra que a todo momento está gerando em nós transformação e mudança de caráter. Então, para nós concluir o 3. Alguma dúvida até aqui? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, então. Pois que ação de graças podemos render a Deus que se refere a vocês, por toda alegria nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus. Oramos noite e dia em máximo empenho para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir ainda o que falta à fé que vocês têm. Olha que coisa, né, cara? É entender que essa relação entre cristãos, essa relação entre pessoas que professam a mesma fé, que amam Jesus acima de todas as coisas, agrega a fé. A fé ela não é algo que eu tenho e é essa e vai acabar. Ela não tem, a fé não é uma medida que você tem e não cresce. A fé ela é aperfeiçoada. A fé ela cresce. A fé ela cada vez mais brota. E isso é fruto de quê? De relação com Deus e relação com pessoas. Não adianta. É os dois elementos que fazem com que a nossa fé amadureça, fazem com que a nossa fé cresça. E essa era a preocupação, o desejo. Paulo se alegra porque a fé deles estava gigante. A fé deles estava uma fé maravilhosa. Mas ainda assim ele queria estar lá com eles para quê? Para que o que ainda faltava da fé deles fosse aperfeiçoado.
Veja só essa preocupação e veja só como é lindo e maravilhoso que não é porque eu tenho uma fé boa que ela não pode ser aperfeiçoada. Se é que a gente pode atribuir algo que a gente como fé boa, enfim. Como medir uma fé boa. E por fim, né, aí vai começar a trilhar justamente por esse caminho que é o capítulo 4 sobre a respeito dessas orientações da forma como Paulo gosta de falar a respeito da conduta e o modo de viver do cristão. Né? Então ele inicia essa oração, que o próprio Deus, o nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, prepare o nosso caminho para podermos ir visitar você. O desejo de Paulo, ainda que o inimigo impediu, ainda que ele arranjou uma forma de enviar Timóteo para que ele soubesse como eles estavam, o desejo de Paulo, na oração de Paulo, era justamente: cara, eu quero ir ver vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês. Então ele elogiou a fé e o amor deles aqui em cima, e ele está agora desejando que essa fé e esse amor continue aumentando, nos mostrando que não é algo estático, mas é algo que cada vez vai crescendo, que cada vez vai tomando uma forma maior e maior e maior, até que seja a semelhança de Cristo, a perfeição, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade. Olha só, para que está apontando esse aumento da fé e do amor? Então, o aumento da fé e do amor é para que eu seja um super crente, para que eu seja um cara muito representável, muito orgulhoso do meu cristianismo? Não. Né? O foco da fé e do amor é justamente para me levar a um lugar de santidade, isento de culpa, na presença de Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. E aí que a gente está começando a ter os apontamentos apocalípticos, os apontamentos a respeito da volta de Cristo que a carta de Tessalonicenses possui.